Iniciamos, então, a programação técnica de hoje com o painel 7. O painel 7 tem como tema Capacitações Técnicas e Mercado de Trabalho. Convidamos ao palco a moderadora do painel, Flaviane Magrini, representante da Universidade de Caxias do Sul. Flaviane é doutora em biotecnologia e atua no Laboratório de Diagnóstico Molecular do Instituto de Biotecnologia da Universidade de Caxias do Sul. E o palestrante, Bruno Casagranda Neves, representante da Unido Jeff Biogás Brasil. Bruno Casagranda é especialista em gerenciamento de projetos. Atualmente coordena o projeto Jeff Biogás Brasil, liderado pelo MCTI e implementado pela Unido. Convidamos também Tiago Edviges, representante da UTFPR. Tiago é doutor e pós-doutor em Engenharia Agrícola. É professor adjunto da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, professor permanente do doutorado em Sustentabilidade Ambiental Urbana e coordenador do mestrado em Tecnologias Ambientais e professor. Enio Alberto Parmigiani, representante do Sebrae SC. Enio é administrador e especialista em gestão empresarial. Atua como analista técnico no Sebrae SC nas áreas de desenvolvimento territorial e agronegócio. Tiago Paladino, representante do Senai. É doutor em genética de micro-organismo e atua como especialista em tecnologia no Instituto Senai de Inovação. Lembramos a todos que, para fazerem as suas perguntas neste painel, entregue a pergunta para a pessoa da organização que estiver mais próxima de você, utilizando o bloco que está dentro das bolsas. Passo agora a palavra para a moderadora do painel para proceder com a apresentação dos palestrantes e debate. Bom dia a todos. Bom dia a todos os participantes do evento, aos painelistas. E eu queria dizer que eu estou muito feliz por estar aqui hoje. Eu participo do fórum desde a primeira edição, lá em Caxias do Sul, em 2017, onde tínhamos, sei lá, 80, 100 pessoas na plateia, né? E hoje, vendo aqui a dimensão que o fórum tomou, mais de 700 inscritos, e principalmente aqui discutindo hoje mercado de trabalho, capacitação de mão de obra para atuar no setor de biogás. Nossa, gente, isso é emocionante, né? Então, vejam como expandiu a cadeia de biogás. E o quanto é importante nós estarmos aqui hoje discutindo capacitação, né? Acredito que com todo esse desenvolvimento, acho que hoje é um dos grandes desafios e gargalos do setor mão de obra, né? Encontrar pessoas capacitadas com treinamentos, cursos técnicos para atuarem, né, nas plantas, nas usinas, nos diversos setores do biogás, né? Então, é isso que hoje nós iremos discutir aqui nesse painel, ok? Então, para iniciarmos o nosso painel, eu convido o Bruno, né, para fazer uso da palavra, através da sua apresentação, que será o mercado de trabalho da região sul. Então, Bruno, por favor, você tem 15 minutos. Tá. Se quiser se dirigir ao púlpito. Muito obrigado à organização do evento. É um prazer poder falar aqui hoje no Fórum Sul Brasileiro, especialmente por poder falar em nome do projeto Jeff Biogás Brasil.
que é um projeto que, apesar dele ser um projeto que impacta... Perdão? Não, está tudo bem. Que ele impacta nacionalmente a cadeia de valor, ele teve como foco territorial a região sul do Brasil. Então, é exatamente a região que a gente acompanhou, que nós pudemos ver de perto crescer, desenvolver a cadeia, com muito mais informações. E eu acho que hoje o que a gente traz aqui para conversar, né, para deixar o desafio para quem realmente vai ter que resolver o problema, é muito bem-vindo nesse espaço e nessa organização. Então, muito obrigado. Está funcionando, Péricles. Então, o projeto de FBiogás Brasil é um projeto do governo federal, liderado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação, e implementado no Brasil pela Agência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial. Ele conta com apoio de diversas outras instituições do governo, mas especialmente a execução da parte técnica centralizada no CI Biogás, que é o nosso principal parceiro executor. O conceito do projeto é um conceito de desenvolvimento de cadeia de valor. Então, ele aborda todos os elementos necessários para criar ambiente de negócios, ambiente de desenvolvimento de mercados, ambiente regulatório e todos os outros aspectos ligados à tecnologia, negócios, formação de recursos humanos e, muito importante, a demonstração disso para o mercado e a aceleração do processo de investimentos e crescimento orgânico da cadeia de valor. Então, eu vou tentar trazer o mais rápido possível hoje para o tema que a gente vai tratar. E aí começo falando, o biogás no Brasil tem o potencial de gerar mais de 800 mil empregos. Nós estamos falando de empregos em uma cadeia de descarbonização, em uma cadeia de aumento da competitividade de vários setores nos quais a tecnologia de gestão anaeróbia pode se encaixar, saneamento, agronegócio e outras. E a gente está falando também de um emprego relacionado diretamente a tecnologias que estão sendo desenvolvidas aqui. Por mais que a gente tenha no Brasil recebido um grande aporte tecnológico de outros países, nações, civilizações que vêm trabalhando a biodigestão há séculos, o que nós estamos desenvolvendo de soluções para o nosso mercado é muito único. E aí eu já reforço um outro ponto. A nossa experiência, ela dialoga muito mais com as necessidades dos mercados emergentes no sul global do que as tecnologias que atenderam às nossas demandas originais. Ou seja, biodigestores alemães, italianos, etc., nos ajudaram a chegar onde nós estamos. Mas são os biodigestores brasileiros, as refinarias de biometano brasileiras que vão ajudar o sul global a desenvolver o mercado de biogás e biometano. Então, todo mundo aqui conhece, muitos de vocês bem melhor do que eu, o processo de produção, como que a gente enxerga o mercado e a cadeia de valor do biogás, E vocês sabem a complexidade, principalmente os fornecedores de serviços, que têm que atender clientes dos mais diversos segmentos, os profissionais, os técnicos, que precisam resolver problemas em sistemas complexos, conhecem muito bem a dinâmica das diversas opções e a flexibilidade que a tecnologia de digestão anaeróbia significa. Quando nós começamos a trabalhar no projeto para estabelecer essa linha de base e poder atuar com soluções específicas, nós sentimos a necessidade também de entender um pouco melhor como essa cadeia funcionava no âmbito de tecnologia e serviços. Então, nós desenvolvemos um trabalho do CI Biogás. Se o nosso amigo Ricardo Miller estiver por aqui, ele liderou o processo de tropicalização. E para fazer essa análise de tecnologias que seriam prioritárias para desenvolver, nós desenvolvemos essa análise simples, um roadmap tecnológico que aponta quais são as principais etapas no processo da cadeia de valor de biogás e onde se inserem os serviços e as tecnologias. Olhando para isso aqui, talvez não seja tão fácil entender o
que esse conjunto de soluções significa do ponto de vista de demanda tecnológica. Mas se a gente pensar nos setores da economia que estão envolvidos aí, a gente está falando de todo metal mecânico, tecnologia de programação, automação e tudo mais. E isso a gente está falando dessas rotas, que eram as rotas que estavam em voga quando nós estávamos analisando o mercado de biogás em 2019, 2020. O que vocês vão olhar aí, vocês não vão ver hidrogênio, por exemplo. Então, essa é um conjunto de rotas tecnológicas em desenvolvimento, inclusive a partir de tecnologias que foram desenvolvidas nos últimos 3 anos ou aprimoradas nos últimos 3 anos, novas conexões estão sendo feitas dentro dessa rota tecnológica. Mas o que a gente percebe aqui também? A quantidade de profissionais diferentes que a gente precisa para movimentar. Nós, dentro do nosso trabalho aqui, com relacionamento com várias das empresas que estão aqui hoje, nós já vimos, por exemplo, empresas desenvolvendo um equipamento, ou seja, fazendo toda a parte de siderurgia, toda a parte de produção ali, e ficando com o equipamento parado no galpão por semanas, porque o equipamento estava na fila do programador. O cara que ia fazer a parte lógica de automação era ou eram 2, e não dava vazão para o trabalho que estava sendo feito isso. Isso é a realidade no mercado de biogás hoje. Você tem demandas diversas, desde os profissionais, a gente vai conversar um pouco mais para frente, até esses que estão hoje no mercado, atendendo todos os outros setores e que precisam também estar preparados para atender o biogás e o biometano. Fomos entender um pouco melhor essa questão dos empregos, Então, realizamos na região sul um estudo, Tem toda uma metodologia, não vou me pegar aqui, não quero passar do meu tempo hoje, mas foi feito um estudo bastante completo, com uma equipe especializada nisso, para que a gente conseguisse entender o que é a geração de empregos na cadeia de valor do biogás e do biometano, e aí nós fizemos essa abordagem olhando para a região sul, porque nós fomos realmente ver nas unidades, fizemos entrevistas, verificações em campo, etc., para entender essa geração de empregos. Resultado, a partir dos dados de 2018, que foi a nossa base de informações utilizadas, nós tínhamos 7.261 empregos em 2018, na região sul do país, ligados ao biogás. Tanto empregos diretos, empregos indiretos e empregos induzidos. Novamente, não vou entrar nos detalhes aqui, está tudo disponível e esse material deve ficar disponível para todo mundo também. E temos o estudo completo com metodologia e dados disponível no site do projeto GF Biogás para quem quiser acessar. Bom, o que esses números significam, Primeiro, significam que nós, dentro de uma perspectiva muito conservadora, a região sul ainda tinha um potencial gigantesco de geração de empregos e de valor agregado. Aqui eu não coloquei no slide, mas a gente está falando de um valor agregado à produção de quase 85 milhões de reais com aqueles dados de 2018. Mas uma outra coisa que a gente percebeu com esse estudo é que, colocando a geração de empregos numa escala de energia gerada, o biogás ele consegue ser, em alguns arranjos, como Santa Catarina e Paraná, a tecnologia de energia renovável que mais gera empregos. Mais, inclusive, que a solar, embora na média a solar possa ser maior, mas especificamente nos arranjos que a gente percebeu em Santa Catarina e Paraná, ele gerava mais empregos que a solar. Mas mesmo que a gente considere a média, a gente ainda está falando de uma geração de empregos muito maior do que setores convencionais de geração de energia. E eu nem vou entrar em detalhes aqui pelo fato de que biogás, a digestão anaeróbica, para mim, não é uma tecnologia de energia. É uma tecnologia de saneamento com potencial energético, mas isso a gente discute outro dia. Bom, para onde nós vamos com isso, pessoal? Para um número que eu acho que é o número central da nossa discussão de hoje. Trabalhamos com a biogás para extrapolar essa metodologia, fazer ajustes nos cálculos, etc., e tentar estimar o que nós estamos falando em relação ao potencial econômico da cadeia de valor do biogás para o país. Estamos falando de 800 mil empregos. Estamos falando de quase 1 milhão de pessoas com atividade econômica
a partir da cadeia de valor do biogás. Mas esse número vem acompanhado de um número que talvez seja difícil de perceber, porque não é uma coisa que a gente lida no dia a dia. Nós estamos gerando 800 mil empregos através da redução de 642 milhões de toneladas equivalentes de CO2 por ano. Então, nós estamos gerando empregos, reduzindo 600 milhões de toneladas de emissões. Não tem muitos países ou setores econômicos no mundo hoje que possam chegar perto de discutir números com essa característica. Você gerar quase 1 milhão de empregos reduzindo um volume tão grande de emissões é algo que estou aqui interessado em saber se alguém tem algum outro setor que possa trazer esse tipo de... E vou reforçar uma coisa, esses números eles são focados basicamente no mercado que é majoritariamente geração de energia elétrica. Se a gente pegar esses números e ajustar, colocando aumento de produção de biometano ou incorporação de hidrogênio, eu estimo, pessoalmente, que esses números aumentem bastante, porque a redução de substituição de diesel é muito mais interessante, né? E assim, por mais que aqui seja uma estimativa de redução de diesel, eu vou corrigir até minha fala, os números originais que deram origem tinham uma base de produção mais focada em energia elétrica. Então, o número de empregos, principalmente, mudaria bastante. Vou me ater em detalhes só ao sul, porque foi o estado que a gente estudou originalmente, a gente pode ver a progressão. 7.200 empregos para 200 mil empregos. Quem é da região sul aqui agora, me diga o que vocês fariam para contratar gente, se vocês precisassem contratar 193 mil pessoas para trabalhar em biogás. Logicamente que a gente não está falando só de biogás, a gente está falando de todos os setores, mas tá bom. Me contrate hoje, aqui na região sul, 200 programadores de automação, 200, só 200. Ou contratem hoje 1.000 engenheiros sanitários aptos a trabalhar com biogás. Então, eu vou passar rapidamente, perdoem todos os outros de outras regiões, porque eu quero trazer a gente para a questão de formação e capacitação. O projeto de F-Biogás, ele teve uma ação trabalhando nisso, mas logicamente um projeto de 5, 6 anos, ele não consegue fazer o impacto que vai ser necessário. Nós tivemos uma iniciativa, né, criar um curso ministrado pelo CEI Biogás. Os 3 cursos que a gente implementou foram todos ministrados, produzidos e ministrados pelo CEI Biogás. Fundamentos do Biogás. Foi um curso de muito sucesso. A partir dessa experiência, com o conhecimento que foi desenvolvido ali, foi traçada a trilha de capacitação em biogás, um curso de mais de 270 horas de formação em diversas áreas do biogás, e o resultado foi fenomenal. A gente conseguiu certificar cerca de 2.000 pessoas em 3 ações, uma capacitação presencial e as duas fundamentos, e essa a trilha de capacitação 100% online. E com um retorno, um feedback dos participantes extremamente positivo, e uma demanda constante. Do dia que essa trilha fechou no site do CEI Biogás até hoje, é um dos motivos de recepção de mais mensagens, e-mails, mensagens no LinkedIn, quando que volta, ou seja, existe uma demanda gigantesca por formação em biogás. Para fechar, né, todo mundo que trabalha com biogás sabe como é difícil você entender o processo como um todo. Eu estive nos nossos parceiros da Granja São Roque, da Master, e lá nós temos uma unidade de demonstração, né, junto com a Embrapa, junto com o pessoal da Master, e processos inovadores, né, chegando à secagem do lodo, para a gente ter um aproveitamento econômico adequado do digestato, em uma região que não tem a área disponível para aplicação direta, onde você precisa tratar isso como uma questão ambiental e sanitária. A qualidade do processo que está lá, elevadíssima, envolve um grande número de profissionais, gente que conhece o sistema muito bem, mas mesmo assim, toda vez que tem um problema, tem que ser feita uma análise enorme, porque quem é o profissional? Como disse o Rael, estou parafraseando o Rael da Lumen, se ele estiver aqui, nosso parceiro de implementação lá,
Quem é o profissional que conhece a operação desde um secador de substrato até um CSTR com processamento de carcaça? Quem é esse profissional? Não tem. Mesmo quando a gente busca profissionais em outros setores, muitas vezes, e aí parafraseando o Thiago Gonzalez da Energimbo, como você vai competir com os salários do Rio de Janeiro, os salários de São Paulo, de Paulínia, para trazer um profissional de óleo e gás para trabalhar em Ouro Verde, para trabalhar em Toledo, em Medianeira? Como que você faz isso? Trabalhando com resíduo e não trabalhando com plataformas de bilhões de reais, né? Então, trazendo um pouquinho para a gente pensar no que a gente quer desse profissional, do que a gente quer desse mercado. Primeiro, aí de novo, Cícero Blay, né, trazendo uma coisa que ele bate bastante. A gente precisa que esses projetos de plantas, de aproveitamento de biogás, eles sejam coordenados do começo ao fim. Precisa de profissionais que se responsabilizem. As tecnologias têm que se comunicar, não só entre elas, o biodigestor, o sistema de limpeza de gás, as aplicações, etc., mas com a própria planta. A gente teve que refazer sistema em uma das nossas instalações, porque o trator passava num lugar que instalaram um fio lá. Aí o trator passou e a gente perdeu um fio, perdeu um mês de trabalho, sabe? Por quê? Porque não teve uma integração adequada dos processos, as necessidades da planta, né, do dono da planta, do negócio ali, e o projeto que foi instalado, né, relacionado a biogás. Nós precisamos que as instituições aperfeiçoem suas propostas de valor. Você não pode ser um vendedor de lagoa, gente. Não pode ser um vendedor de motogerador. Você precisa ser alguém que atua integrado a um processo de solução ambiental e energética. Você não pode trabalhar sozinho. Você entrega o seu motogerador para um cara que não limpa o gás, ele vai ter que, como uma outra fecularia teve que fazer retífica 2 vezes no mesmo ano, ele vai falar mal do seu motor, porque você não está integrado a um processo que é muito mais complexo do que a sua tecnologia. Por último aqui, né, hoje, os projetos de biogás, e eu quero ver se alguém vai negar o que eu estou falando aqui, eles são, você faz uma proposta, um fluxo de caixa, um projeto de implementação de 12 meses. Ninguém entrega em 12 meses. Todo mundo atrasa. E a gente está falando de atrasos pequenos, a gente está falando de atrasos de anos. Depois que está instalado, para o kick-off ser adequado, também. Para otimizar os processos, também. Para manter aquilo funcionando também, para fazer manutenção também, ou seja, a gente via 2 anos atrás perspectivas de investimento de 1 bilhão, 2 bilhões, não sei o que no mercado do biogás. Cada ano que esses investimentos são atrasados, porque o mercado está vendo que os projetos não estão rodando, você está atrasando o investimento de bilhões em formação de empregos, redução de emissões nesse mercado. Pode parecer que um atraso é simplesmente um atraso, o ano que vem vai ter esse investimento, mas não é. Dinheiro que não entra no mercado, ele tem um impacto exponencial nos anos seguintes. Então, cada vez que um projeto grande ou um projeto local importante atrasa, nós estamos atrasando aquela geração de empregos e talvez até reduzindo um potencial que seria até maior do que aquele lá. É isso que eu queria deixar. Obrigado. Obrigada, Bruno, pela sua excelente fala, né, expondo aqui para nós os principais desafios para manter, né, o desenvolvimento do biogás, né, que é mão de obra qualificada. Bruno, eu tenho uma pergunta para te fazer. Da região sul, né, desses 3 estados, qual deles tu acha que está mais preparado, mais qualificado para o setor em questão de mão de obra, de qualificação, de aperfeiçoamento? Não tem como argumentar que não seja o Paraná, né? O Paraná, ele tem todo um ecossistema de desenvolvimento de profissionais de tecnologia do biogás que nasce dos esforços de Itaipu, né, Itaipu Binacional, a criação do PTI, o envolvimento do PTI nesse processo, a criação lá do CI Biogás. Muitas das coisas que nós temos hoje organizadas no mercado nasceram daquele núcleo de inteligência do Paraná. Tem a participação das universidades estaduais também muito forte. Então, você tem gente trabalhando
com biogás de ponta a ponta do Estado, né? A UTFPR e outras instituições trabalhando com biogás, formando profissionais, as primeiras formações, acho que eu não vou ficar entrando nesse assunto para não roubar o assunto alheio, mas é o Paraná, com certeza. Assim, os outros estados estão se movimentando, inclusive, não foi o Paraná o primeiro, por exemplo, em que a concessionária começou a se movimentar para o biometano. Então, esses movimentos de mercado vão mudar essa dinâmica, né? Isso é uma coisa que pode alterar, né? Então, mas hoje é o Paraná. Então, falando em Paraná, né? Então eu convido o Tiago Edviges para expor então a sua experiência, né? O Tiago é da UTFPR. Então, Tiago, eu gostaria que tu falasse para nós um pouco dos cursos, das capacitações, o que tem hoje no Brasil, né? Tanto de cursos técnicos como graduações, mestrados, pós-graduações, né? Para o setor de biogás. Obrigado, Flávio. Bom dia a todos. Bruno, parabéns pela fala. Me deixou com a responsabilidade aqui de defender o Paraná. Enquanto eu ouvia os painéis ontem, eu fiquei pensando, fazendo uma reflexão de onde é que a gente surgiu, né, no Paraná, ao nível que a gente está hoje, em termos de conhecimento, em termos de infraestrutura. Eu, particularmente, então, vou falar da minha realidade, né? Eu sei que a gente tem aí diferentes aspectos no setor do biogás, no Brasil inteiro. Eu entrei para o setor há 15 anos, esse ano completa 15 anos, então, puxando a fala da Leidiane ontem, Leidiane Apud, né, porque várias pessoas também comentaram, quando chegamos era tudo mato. E era mato importado ainda, porque a gente precisava traduzir literatura em inglesa, né, da língua inglesa, para poder adaptar isso à nossa realidade aqui. Acho que a gente consegue fazer uma retrospectiva em termos de universidade, de conhecimento, 3 aspectos. Começamos com substratos muito fáceis de produzir biogás. Dejeto suíno, muita água, carbono, micro-organismo, você cobre, tem um ambiente quase que perfeito para a produção de biogás. Onde é que a gente está hoje? Em substratos cada vez mais complexos. Bagaço de cana-de-açúcar, por exemplo, é um deles. Não tem gordura, não tem proteína, o carboidrato que tem está aprisionado numa molécula de muito difícil degradação, e a gente consegue transformar isso em biogás, usando o conhecimento científico que foi gerado. Outro aspecto que eu vejo que a gente evoluiu muito, os reatores. Saímos de reatores canadense, Lagoa Coberta, Plug and Flow, para os reatores de mistura completa, para separação de fases. Então, hoje a gente consegue produzir hidrogênio em uma fase, produzir biogás em outra, juntar isso e produzir um gás de mais valor agregado, por conhecimento científico que foi gerado, né? Então, e como é que a universidade, a literatura também avançou, né? Então, hoje a gente produz literatura interna. Eu uso semanalmente uma grande referência que a gente tem hoje, Fundamentos da Digestão Anaeróbia, produzido aí pelos nossos colegas da Embrapa. Os cursos que você comentou, tive a oportunidade de atuar em parceria em alguns deles também. Então, fazendo essa retrospectiva do que vimos nos últimos 15 anos, a gente começou a se perguntar o que a universidade pode fazer para contribuir, né, para o setor, e a gente faz o que todas as universidades que estão aqui fazem. Iniciação científica, projeto em laboratório, bancada, gerando conhecimento, observando fenômenos. Então, o nosso trabalho na universidade é identificar um problema próximo do setor produtivo, às vezes um problema teórico, a gente observa o fenômeno, mais erra do que acerta, né? E quando a gente erra barato, né? Porque estamos em escala de bancada, e quando a gente acerta, a gente publica. Então, aquilo que todo mundo consegue ler é o que deu certo. Mas até que isso possa acontecer, é um processo que leva anos. E é um grande prazer a gente ver hoje aqui, por exemplo, ex-alunos de iniciação científica, de graduação, de mestrado, de doutorado, que conseguem levar esse conhecimento para o setor. Então, no passado, a gente ouvia que se você tivesse um doutorado, o setor não te absorvia, e não só do biogás. As pessoas no passado chegavam a omitir em currículo que eram doutores. Hoje, felizmente, o mercado demanda doutores.
Por quê? A gente está em um processo que é complexo. Produzir biogás, eu digo que se você quer produzir biogás, você não precisa de ciência. Você vai colocar ali um dejeto animal, vai cobrir, vai tirar o oxigênio e vai produzir biogás. Agora, se você quiser otimizar a sua produção, gerar benefício econômico, gerar benefícios socioambientais, você precisa de ciência. Então, a academia caminha junto com o setor produtivo. Né? É impossível a academia gerar conhecimento e engavetar, é impossível o setor caminhar sem o conhecimento que a gente gera. Então, a gente começou a se perguntar o que a gente consegue fazer de forma a contribuir, além do que a gente já faz, e então surgiu a ideia de um curso de especialização. Então, Bruno, daquele número que você comentou, colocamos hoje, terminamos aí a primeira turma, a gente pensou na cadeia produtiva do biogás, é um curso oferecido pela UTFPR em parceria com o CBiogás, e também fomos evoluindo com o tempo, né? Semipresencial, veio pandemia, quais eram os desafios, começou a chegar a demanda de outros estados, né? Então a gente pensou em um curso que tivesse a representatividade de toda a cadeia. Então hoje a gente tem procura desde o profissional do direito, do marketing, da biotecnologia, da elétrica. Então a gente conseguiu colocar hoje 100 profissionais no mercado. É um número ainda muito pequeno, mas são 100 especialistas que atuam, né, diretamente nessa área. Lá no início eram profissionais que tinham uma tímida aproximação com biogás, eu tenho uma curiosidade de saber o que é, e hoje a gente já tem mais da metade das turmas que trazem problema real, que já estão atuando no setor de biogás e vêm buscar conhecimento a nível de lato sensu na universidade. Então, fazendo essa retrospectiva, eu fico pensando assim, nós causamos uma revolução, nós aqui, nós todos que estamos aqui, olhando para os últimos 15 anos. E com a estrutura que a gente tem hoje, lá no passado a gente precisava estimar potencial de biogás, usava metodologia do IPCC, não tinha potencial brasileiro. Né? A gente pegava dados aí, europeus, o dejeto suíno europeu tem 20% de sólidos, porque é completamente diferente a tecnologia, então a gente chutava ali com os dados que tinham, era uma estimativa grosseira. Hoje a gente tem laboratórios espalhados pelo Brasil inteiro. Então a gente conectou o sul, o sudeste, o centro-oeste, o norte, o nordeste, a gente tem redes, né? A gente compara resultados, compara metodologias, melhora os nossos processos. Então eu fico pensando, se a gente saiu quando tudo era mato, né? E chegou no nível que a gente chegou hoje, eu fico pensando em o que vai acontecer para os próximos 15 anos. Né? Com a infraestrutura que a gente tem, com o corpo técnico que o Brasil tem hoje, com a realidade científica e tecnológica que nós temos. Então, eu acredito que esse é o papel da universidade, caminhar junto do setor produtivo, gerar conhecimento, e a hora que a gente consegue acertar, a gente ganhar escala. Então, hoje a gente está nesse nível, né, de conseguir, eu observava o painel de ontem, né? Então a gente saiu da teoria do livro para conhecer a bactéria que tem lá no meio e como a gente otimiza esse grupo microbiano para conseguir rentabilizar mais essa planta comercial. Então, para concluir, eu acho que esse é o papel da universidade. Falo em nome da UTFPR, mas acredito que falo em nome de todos os professores, de todos os pesquisadores e cientistas, porque, de fato, a gente só caminha, só evolui se a gente caminhar junto. Então, acho que essa é a grande contribuição aí que a gente conseguia dar. Obrigada, Tiago, pela fala. Tiago, e como que tu vê hoje a interação da pesquisa, da academia com o setor de biogás, com a indústria? Eu acho que ela é crescente. Eu acho que quando a gente recebe alunos interessados em projetos, esses alunos hoje, eles já visitaram plantas de biogás, eles já viram webinários sobre biogás, eles já participaram desses cursos, que é muito importante destacar, são gratuitos, são online, então consegue chegar em todos os lugares, e a gente hoje gera conhecimento em parceria com o setor produtivo, setor sucroenergético, setor de proteína animal, é uma sinergia dos dois tipos de instituição, então a gente consegue, trazendo problemas reais, a gente melhora muito a nossa pesquisa. E levando essa solução, mesmo que parcial, mesmo que temporânea, que ainda precisa ser lapidada, aprimorada, a gente também contribui com o setor. Então, eu vejo hoje, dentro das possibilidades burocráticas, que a gente sabe que também tem, e que o setor de biogás nos proporciona isso. Né? A gente precisa caminhar junto do setor e
E essa interação no setor de biogás é crescente. Então, eu acho que avançamos. A gente saiu de um cenário onde cada um fazia a sua própria produção, para um cenário hoje em que a universidade está dentro das plantas de biogás. Então, acho que é mais ou menos isso. Eu também enxergo dessa forma, Tiago. Nós trabalhamos também com pesquisa e cada vez é maior o número de empresas, né, de produtores em busca do conhecimento científico para aliar, né, o desenvolvimento, né, do setor ali industrial. Então, acho que tem que caminhar junto os dois setores, um apoiando o outro, né? Então, nós temos aqui também o Enio, né? O Enio é do SEBRAE. Enio, então, assim, eu acho que você poderia expor aqui para nós qual que é o papel do SEBRAE, né? Para quem quer empreender nessa área de biogás, quem está começando, onde que o SEBRAE pode atuar? Agradecendo a oportunidade de estar aqui com vocês, até porque já conhecemos o trabalho prático da GEF Biogás, da Unido, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, nesse estudo que foi desenvolvido em 2018, 2021, por aí. E, literalmente, nós somos um serviço de apoio à micro e pequena empresa. E em que pese nós temos dezenas de quinais aí como microempreendedor individual que podem estar se habilitando, se aproximando dos conhecimentos que as universidades, os centros de tecnologia estão produzindo para efetivamente aprimorar e poder fazer uma entrega, a nossa preocupação muitas vezes passa por um dimensionamento e aí nós temos, entre aspas, condições de apoiar os empreendedores e empreendedoras desde a percepção na produção do processo lá da matéria-prima, no setor primário, literalmente, nós temos, mesmo que o cidadão que produz suínos, aves, leite, enfim, tenha lá um aparato técnico já da sua cooperativa, da sua integradora, ou até mesmo de serviços de suporte especializados, privados ou da área pública também, num serviço de Sistema S, basicamente, esses produtores, só para ter uma dimensão, precisam de serviços nesse primeiro nível. No setor secundário, na indústria, enfim, nas plataformas industriais, nós vislumbramos, inclusive com o projeto GEF Biogás, as grandes oportunidades que existem de aproveitamento dos resíduos, enfim, de produtos, subprodutos que podem ser transformados nesses produtos ou, literalmente, podem ter esse espaço de mercado. Então, como o SEBRAE, nós temos uma condição, enfim, de atender as demandas dos empreendedores e empreendedoras, mesmo que muitas vezes eles sejam informais, mas nós também estamos à procura dos profissionais, das pessoas que podem prestar o serviço. Por isso a gente faz parcerias com o SENAI, com o SENAR, enfim, com as universidades, para que nós possamos, através de um serviço que é o SEBRAE Tech, que é um sistema de apoio a melhoria de processos produtivos, layout, enfim, um processo, apoiar o empreendedor e a empreendedora literalmente na condição de poder acessar uma tecnologia que possa ser aplicada, a avaliar um processo, a desenvolver, de repente, algum sistema novo ou até mesmo a avaliar, né, e aí com outras soluções, avaliar a pertinência ou não de alguns investimentos. Então, esses profissionais hoje, sinceramente, falava aqui antes de iniciar o evento, nós por muitos anos dependemos, inclusive, de pessoas de outros países. E que, de certa forma, empiricamente, fomos desenvolvendo e evoluindo. Então, hoje, como de uma maneira bastante clara, se as pessoas tiverem dúvidas sobre o nível de empregabilidade que esta cadeia pode trazer, ou literalmente tem de espaços, né, para o desenvolvimento das pessoas, da preparação dessas pessoas para poder atender essas empresas, esses empreendedores, nós estamos fazendo agora, recentemente, a aplicação de uma avaliação da emissão e mitigação de gases de efeito estufa nas propriedades rurais. É algo inicial, está acontecendo em todos os biomas do Brasil agora, uma aferição mais robusta, mas, senhores, imaginem o mercado. Nós estamos falando aqui de altas escalas, de processos estruturados, mas falava com o professor antes, quantas propriedades nós temos no município? Quantas dessas propriedades são emissoras de gás? Vamos pegar aqui, gás metano, né? Desses gases que podem ser transformados.
qual é a dimensão de espaço que existe para as nossas startups, para os nossos pesquisadores, para os nossos empreendedores, para atender essa turma. Porque, por consequência, logicamente, nós, se isto for atendido e essas questões forem, da questão de carbono forem mitigadas, nós literalmente daríamos condições a outras cadeias produtivas terem espaço no mercado mundial. Especialmente a produção de suínos, aves, leite, queiramos ou não, o mundo nos cobra, né? Em que pese nossas condições diferenciadas, e aí seria outra história, mas literalmente nós estaríamos nas cadeias produtivas agindo num dos fatores que eu achei muito importante, que é essa questão do carbono. Então, além da empregabilidade, além da história da mitigação dos efeitos desses gases, nós temos aqui uma elevação, por consequência, de um nível de competitividade das nossas cadeias produtivas hoje existentes. Então, como o SEBRAE, a gente está à disposição numa acesso pleno. Aqui em Santa Catarina nós temos as salas do empreendedor nos municípios, em outros estados também existem. Então, ou nas unidades do SEBRAE, as pessoas podem contatar pelo 0800 também, efetivamente podem ter acesso. O que eu lhes afirmo com segurança é que existe uma demanda significativa para que efetivamente nós possamos ter empresas que possam fornecer serviços para que a gente possa dar suporte para todos esses nossos empreendedores e empreendedoras. Enio, e na tua percepção, qual que seria hoje o maior desafio encontrado para quem pretende iniciar, empreender na área de biogás? Nós vimos por muito tempo a ausência do conhecimento, da informação, do que está sendo protagonizado aqui pelos processos que estão evoluindo na cadeia. Então, uma das questões que existia era, de repente, as principais demandas seriam as pessoas poderem se conectar. E é isso, de repente, não é nem o papel de nós, mas é o papel do empreendedor buscar essa conexão com quem fornece essa tecnologia, com quem efetivamente pode disponibilizá-la. As grandes dificuldades é que nós não tínhamos conhecimento. E aqui eu vou trazer um pequeno exemplo aqui de Chapecó mesmo. Lá em 1984 surgiu aqui um movimento chamado Mercoagro, um evento que hoje é um dos mais importantes do mundo na cadeia de suínos, aves, né? Efetivamente máquinas, equipamentos para as indústrias de alimentos. Num primeiro momento, nós tínhamos as nossas empresas aqui da região. Na terceira ou quarta edição, vieram para o Brasil 5 países trazendo máquinas e equipamentos, né? E aqui o Senai teve uma importância muito grande, trazendo o que era top no mundo, né? Na edição seguinte, 2 anos depois, as que foram produzidas aqui na região, no Brasil, enfim, usando as competências, logicamente, vendo como funcionavam, eram melhores do que as que nós estávamos importando. Então, essa evolução, essa demanda, especialmente, ela existe, e essa sede de literalmente termos equipamentos mais adequados à nossa realidade, né, é muito importante, tanto no desenvolvimento dessa solução da para mim tratar o dejeto a produção de 200 suínos, né, até de repente de uma usina de cana-de-açúcar, né? Então, efetivamente, essa dimensão existe um espaço muito grande e uma necessidade muito grande de tanto aproximar esses nossos empreendedores e empreendedoras dessas centros de referência técnica ou tecnológicas, como também, efetivamente, de entenderem que as tecnologias que chegam a nós aqui têm que realmente ser avaliadas para que a gente possa ter resultados. Senão a gente vai poder ter problemas como a gente teve e que levou, de certa forma, em um determinado momento, a uma limitação. Hoje eu vejo, talvez, a questão dos investimentos, a aceleração dos investimentos ser um grande motivador para que isso evolua, né? Faça as conexões, encadeie esses processos todos e fortaleça a cadeia. Obrigada, Enio. E nós temos aqui também no painel a participação do Tiago. O Tiago, então, está aqui representando o Senai. Então, Tiago, o Senai ele tem um histórico, né, de formação educacional, né, educação profissionalizante, né? E eu gostaria que tu contasse um pouco como que está hoje, como que o Senai está dividido, né, as formações, e como está essa formação no mercado de biogás. Primeiro, bom dia a todos.
É um prazer muito grande estar aqui. Agradeço a Suelen pelo convite e toda a comissão. Eu estou aqui representando hoje o Senai e o Instituto Senai de Inovação em Biotecnologia, que eu vou explicar para vocês certinho a diferença entre cada um. E, para começar, eu acho que é importante falar qual que é o propósito central do Senai, qual que é a missão do Senai, que é aumentar a competitividade da indústria. E aí a gente acredita que, para aumentar a competitividade, a gente tem 3 pilares. O primeiro é educacional, o segundo é tecnológico e o terceiro é inovação. Então, o Senai ele acaba atuando nesses 3 pilares de formas diferentes. Eu vou começar explicando um pouquinho da educação, que, na verdade, o Senai ele é basicamente conhecido pela educação, por conta de... Aí o Senai tem quase 80 anos, desses 80 anos, grande parte da atuação dele foi no setor educacional. Então, o Senai hoje ele dispõe de alguns programas. O primeiro deles é o Jovem Aprendiz, que é um programa que alunos de 14 até 24 anos conseguem ter acesso a primeiro emprego, capacitação, e aí em diferentes áreas. Nós temos também cursos técnicos, e aí o curso técnico é gratuito, né? É importante ressaltar. Tem cursos técnicos na área de química, na área de biotecnologia, eletrotécnica, metalmecânica, parte de programação. Então, é um portfólio muito grande, né, de soluções para a indústria, né? E como que é feito como que a gente pensa antes, o que é pensado antes de lançar esses cursos técnicos, de ofertar, né, as matrículas? A gente chama a indústria. A indústria, na verdade, ela participa de um comitê. Esse comitê ela é feito junto com profissionais do Senai. A gente valida a grade curricular com a indústria para saber se aquela grade curricular ela vai ser suficiente para resolver a dor principal da indústria como um todo, ou de uma cadeia específica. Então, toda a parte curricular ela é validada junto com a indústria antes de ser lançado, antes de ser aberto ao público e assim ocorrer as aulas, né? Cabe também ressaltar que as aulas elas são, grande parte delas, práticas, 60% prático e 40% teórico. Então, isso motiva mais o aluno, porque tem mais parte prática, menos teoria, a gente sabe como funciona, todo mundo aqui foi aluno, a gente sabe como que é o processo. Outro ponto importante que o Senai, só para vocês terem uma ideia, eu estou falando do Senai São Paulo, são 90 escolas espalhadas pelo estado inteiro. E aí cada escola tem vocações diferentes, mas é importante a gente ressaltar essa capilaridade. Então, o Senai ele consegue hoje ter matrículas aí de 30 mil matrículas por ano. E tem uma outra modalidade que é interessante, que a gente chama de formação inicial continuada. Esses são cursos também, boa parte deles gratuitos, que a gente consegue dar cursos de 1, 2 meses, voltado também especificamente para uma dor específica que o mercado tem, uma capacitação que é necessária e assim por diante. No ano passado, foram em torno de 900 mil matrículas só nessa parte de formação inicial continuada. O Senai também ele tem uma parte interessante que a gente chama de carreta educacional, que se modifica carretas para que se transforme em salas de aula e laboratório, e essa carreta ela vai até o local para que ocorra a capacitação de alunos, funcionários e assim por diante. Então, a gente tem carretas de tudo quanto é tipo, na área de química, na área de elétrica, metalmecânica. Então, a carreta vai até o local para capacitar o aluno ou todos os profissionais de uma determinada indústria e assim por diante. Então, é um ponto muito importante também, que eu acho que está associado na parte de capacitação. Na parte tecnológica, o Senai ele dispõe de serviços. É uma rede metrológica muito grande, então ele apoia a indústria e aí todas as análises, NBRs e assim por diante. O Senai ele acaba apoiando a indústria nessa parte de capacitação, com ensaios acreditados e assim por diante. E, por fim, a parte de inovação. Essa é uma parte muito recente no Senai, em torno de 10 anos. A gente tem... O Senai ele percebeu que estava faltando no quesito aumentar a competitividade da indústria, aumentando a inovação. Então, há 10 anos atrás, começou um movimento para formar os Institutos Senai de Inovação, e hoje a gente tem vários institutos espalhados pelo país, aqui em Santa Catarina também. Lá no estado de São Paulo, a gente tem o de biotecnologia, metalmecânica, sistemas elétricos de potência. É uma rede, né? A gente funciona como uma rede no país inteiro.
E aí, na parte de inovação, o Senai ele tanto executa quanto é uma instituição que tem fomento. Então, a indústria chega com a demanda e a gente consegue, eventualmente, pegar um fomento que está disponível e, assim, diluir os riscos para desenvolver novas tecnologias. E, nesse processo, a gente acaba precisando de bolsistas que são capacitados, que entram em contato com as indústrias, que fica assim, em contato estreito, né, e direto com as indústrias, para que ocorra todo esse processo. Então, para não tomar muito tempo aqui, eu acho que é importante a gente ressaltar que o Senai, essa capilaridade do Senai, ela permite, de uma forma orquestrada, né, capacitar, como o professor falou, como que vai capacitar tantas pessoas assim. Eu acho que o Senai ele pode ter um papel central nesse sentido, dada essa capilaridade que ele tem, já é que expertise tanto na parte educacional quanto de inovação. Perfeito, Tiago. E essa educação profissionalizante do Senai, o que nós temos hoje é a nível de ensino médio ou técnico? A gente tem nível técnico. Todo o curso técnico do Senai ele é gratuito. Então, hoje, por exemplo, a gente tem um curso técnico de biotecnologia, ele tem em torno de 3 anos. Então, a gente está também mudando um pouco a metodologia, a mentalidade do Senai, que antes era muito focado em metal, mecânica, em elétrica, para uma área mais bio. Então, no estado de São Paulo, é uma das primeiras escolas que mexe com a parte de bio, que é de biotecnologia. Então, a gente tem lá um curso de biotecnologia, que é de 1 ano e meio, que permite inserir todos os aspectos, ou grande parte dos aspectos voltados para a cadeia do biogás, discussão de bioreatores, os processos da digestão anaeróbia, a microbiologia e assim por diante. Mais voltado para cursos técnicos. E o curso de curta duração, ele pode sim pegar outros alunos, né? Então a gente consegue atingir um público maior. E Tiago, como tu vê hoje com essa expansão, né, do setor do biogás? Tu acha que teria, né, futuramente teremos cursos específicos no Senai, né, para suportar essa demanda? Sim, com certeza. Já tem alguns cursos voltados para a parte de descarbonização. Tem um projeto muito grande no Senai São Paulo, que é mapear toda a pegada de carbono das indústrias paulistas, né? E certamente vai ter outros desdobramentos, inclusive por conta desse fórum, que a gente vai tentar implementar cursos específicos na área de biogás, dada essa demanda que o mercado tem. E certamente vai ter uma aproximação do Senai com as associações, que é um movimento importante que o Senai faz para entender de uma forma clara o que é preciso e como que o Senai pode atuar. Então, certamente o fórum também acho que tem essa função, né? Vai permitir essa comunicação e acho que vai ser proveitoso para todo mundo. Que bom. Temos ainda um tempinho para perguntas. Então, o nosso painel... já temos perguntas aqui. Então, vamos lá. Então, é para o Bruno, da professora Suelen. Qual o nível de formação de profissionais necessário para o biogás? Técnico, graduado, mestrado, doutorado? Pode falar todos, professora? Pode, mas são todos. Assim, existe, quem vive, né, quem está dentro da propriedade sabe que a maior parte das atividades que hoje demandam trabalho e que afetam diretamente a operação da planta, eu diria que são os profissionais de nível técnico, né? Você ter alguém que consiga mexer no motor, você consiga mexer no quadro elétrico, alguém consiga resolver os problemas. A grande parte dos problemas das plantas em operação, eles são problemas que estão em todos os processos da planta, mas que você precisa de alguém que consiga diagnosticar e resolver dentro daquele sistema complexo do biogás. Então, o eletricista que sabe mexer com isso, né? O mecânico que sabe mexer com isso, e etc. Maior parte. O problema é o seguinte: nós temos uma lacuna muito grande nessa formação de nível superior
das pessoas que geralmente geram os modelos de valor que são ofertados em projetos e serviços para o biogás. Então, você precisa de engenheiros, equipes multidisciplinares que conhecem biogás para projetar plantas melhores, projetar processos melhores, projetar equipamentos melhores, né? Isso em todas as etapas. O que a gente está sofrendo, né, junto com o pessoal da CHP, para ajustar sensores, etc., para ter um monitoramento, eles lá com a equipe 24 horas ali pensando, ajustando, etc. Por quê? Porque é uma coisa que está sendo desenvolvida ainda dentro do setor para a realidade brasileira, para a nossa diversidade de plantas, e isso é algo que demanda um conjunto de informações e inteligência multidisciplinar. Então, a gente precisa de profissionais formados em nível superior para desenvolver tecnologia e processos específicos. Então, apesar de ser um público menor necessário, essa formação, tirando alguns casos, né, como está acontecendo lá no Paraná, essa formação massivamente não existe. Esse profissional do biogás ainda não existe, né? Então, toda vez que eu tenho uma pergunta, a primeira coisa que eu faço é pegar o Felipe Souza lá do CI Biogás e ligar para ele. Por quê? Porque quem é que sabe tudo do mercado? São poucos profissionais. Se você tem um contato de um desses, você está em outro mundo. A maioria das pessoas não tem. Quantas pessoas podem ligar para o Felipe para perguntar uma coisa, sabe? Então, é isso. A gente precisa, mas maioria absoluta, técnicos. Bruno, então eu concordo contigo. Precisa, eu acho, de todos os níveis de formação, né? Engenheiros, né? Doutores, mestres, mas também técnicos, né? A gente precisa de uma mão de obra, né? Em todos os níveis do setor, né? Então, desde as pessoas que vão atuar lá na planta, no trabalho mais braçal, né? Também tem que ter uma capacitação, né? Um conhecimento, né? Para lidar com os problemas diários que ocorrem, né? Numa usina, numa planta de biogás, né? Temos mais perguntas? Não? Hoje, deixa eu fazer uma provocação aqui para o Tiago Edviges. Tiago, tem algum levantamento de cursos que tem no Brasil de pós-graduação na área de bioenergia que entre o setor de biogás, de energia renovável? Olha, são muitos, inúmeros, né? A gente conhece aqueles mais próximos que a gente acaba aqui tirando dúvidas e se apoiando, né? Então, você até perguntava sobre qual dos estados do Sul está mais avançado ou menos avançado. Eu diria que hoje o conhecimento, uma vez que a gente gera, ele é nacionalizado. E a gente não gera no Paraná, a gente gera no Paraná em parceria com São Paulo, no Paraná em parceria com Santa Catarina. Então, eu acho que assim, o que a gente conhece, claro, existem os levantamentos à base de cursos de pós-graduação da CAPES, então a gente consegue filtrar, mas é muito permeável, né? Dentro desses cursos, Brasil afora, tem professores trabalhando em setor de biogás, trabalhando com pesquisas voltadas ao setor de biogás. Então, se a gente for pensar só a nível de pós-graduação, inúmeros cursos, da elétrica à biotecnologia, por exemplo. Agora, a nível de cursos técnicos ou cursos curtos, a gente está começando agora, e é uma fala muito importante, né? A gente precisa muito dessa capacitação técnica nesse nível. E a gente tem alguns cursos, algumas instituições, algumas organizações começando com esses cursos online, como os colegas comentaram, porque se você pegar um doutor, eu costumo dizer que quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe, porque você começa a saber e tem uma visão do conhecimento do todo, a gente fala, eu não sei tudo isso. Quando alguém vem me perguntar alguma coisa de biogás, eu falo da produção, falo da conversão, falo da matéria orgânica, e como é que a gente opera o motor? Falo, paramos aí. Eu paro na ambiental com um entusiasmo ali para a biotecnologia, mas paro aí. Não sei. Sei de curioso, né? As outras etapas do processo. Então, a gente precisa gerar conhecimento a nível de pós-graduação, mas a gente precisa muito de técnicos. E esses cursos é uma boa estratégia, uma boa ideia. A gente não tem hoje um marketplace assim, de lugares que o profissional possa se capacitar. A
chegam pelo CBiogás, chegam pela Embrapa, chegam por outras instituições de ensino, pelo Senai, pelo Sebrae, mas a gente não tem hoje um banco assim de nível de capacitação técnica. E eu acho que hoje é o mais importante, se você parar para pensar, quantos % da matéria orgânica do Brasil a gente aproveita? Né? Se você for pensar a nível Alemanha, por exemplo, tem 3% ou mais de matéria orgânica não entra no aterro sanitário. E a gente ainda envia material, a gente ainda envia resíduo com 50%, 60% de matéria orgânica para aterro sanitário. Para lixão, 40% deles. Então, a gente ainda está num nível de aproveitar muito pouco. Então, a nível de conhecimento, eu acho que a gente superou, dentro, né, das limitações que nós temos, mas hoje eu acho que não é conhecimento nacionalizado, eu acho que hoje é ganho de escala. E para ganhar escala, para sair da universidade, precisa de técnico. Então, eu acho que esse é mais ou menos o caminho. E o técnico que tu se refere é a nível ensino médio, uma formação técnica para atuar no setor. Certamente, porque a gente precisa de profissional capacitado para atuar. E assim, o biogás, ele não é gerado na Faria Lima, né? Então, ele é gerado na parte rural. O substrato, ele está na parte rural. Então, a gente precisa de técnico que consiga atuar em municípios se a gente pegar Entre Rios do Oeste, lá no Paraná, na minha época de levantamentos, né, 3.000 habitantes, 3.500 habitantes, 300 mil suínos. Né? É uma população muito pequena, um dos menores municípios do Paraná, mas um dos maiores em termos de potencial. Então, eu acho que a esse nível que possa atuar em pequenas cidades, porque o ouro, o petróleo está ali. Então, eu acho que esse profissional, ou que tenha mobilidade, é um profissional que atua numa cidade maior, mas que tenha mobilidade. Estava até conversando ontem com um colega, o Luiz Thiago, que comentava, eu rodei num mês 10 mil quilômetros. Ou que more lá, ou que tenha essa capacidade de mobilidade, porque o setor precisa disso. Né? As grandes empresas não conseguem chegar nesses lugares a tempo muito rápido, como a gente comentava em termos de monitoramento, em termos de operação. Então, a gente precisa de técnicos que, usando conhecimento científico, então, por isso a gente precisa transformar conhecimento científico que saia de artigos para essas cartilhas, para esses cursos de formação rápida, que são muito importantes, para que esse técnico consiga rapidamente chegar lá e resolver o problema, para não frustrar o mercado como a gente frustra. A gente não, porque eu estava aprendendo a falar nessa época, mas na década de 70, 80. Né? Por quê? O que mudou de lá para cá? A bactéria ali que a Sueli investiga é a mesma. O substrato é o mesmo. O que mudou? O conhecimento. Então, eu acho que o nível técnico é bastante importante. E eu vejo também que o biogás é muito complexo, né? São diversas áreas atuando, né, na produção. Então, nós temos engenheiros, né, atuando lá nas configurações, né, dos reatores, nós temos sanitaristas, nós temos agrônomos, né, os microbiologistas, os biólogos. Então, assim, é muito complexo, né? Então, é muito difícil alguém entender de tudo, né? Tu precisa de uma equipe com conhecimento ali, cada um na sua área, né? Por exemplo, eu entendo da microbiologia, eu não sei nada dos reatores, né? Então, tem que integrar esse conhecimento. E eu vejo também hoje, a maioria dos cursos, né, que nós temos acadêmicos, né, digo na área de energia, são amplos, né? Não existe um curso voltado só a biogás. Bioenergia geral, onde tu engloba energia eólica, né, energia solar, biogás, né? Então, não tem nada muito aprofundado ainda. Então, acho que também é um mercado da educação, né, que tende a crescer bastante. E tu pode ramificar esse setor de bioenergia, né? Oferecer cursos separadamente, né? Até tem um curso, né, Tiago, que até foi aquele do CBAB, né, de biorefinaria, sim. Uhum. Que a professora Bernadette organizou, que eu acho que é um curso que é de pós-graduação. Acho que não era... Foi de pós, né? Foi para pós-graduação. Tinha que ter no mínimo mestrado, doutorado, isso. Que foi um curso muito bacana, organizado pela USP, Unicamp, um curso online,
que era de biorefinaria. Então, acho que seria um curso que mais se aproximaria ao setor de biogás, né? Porque lá foi falado no curso substratos, né, o aproveitamento de diversos tipos de resíduos agroindustriais para a produção de bioenergia, hidrogênio, metano, e toda a microbiota que está envolvida em todo esse processo. Então, foi um curso bem legal, que eu acho que vocês têm que repetir esse curso e até pensar em edições presenciais, né? Acho que vai ter bastante público, né? Então, pessoal, alguma pergunta, vocês do painel? Um fechamento? Eu, literalmente, gostaria de aproveitar o momento que a gente falou muito sobre a base, né, a operação lá. Eu gostaria de dizer também que existe, e o sistema Sebrae tem uma estratégia que chama conexões corporativas, que permite que, por exemplo, essa dispersão toda dessa matéria-prima, ou desses insumos, ou a forma que eles são produzidos, especialmente com as empresas integradoras, cooperativas e tudo mais, há possibilidade de estruturar programas que possam permitir o atendimento das micro e pequenas empresas ou dessas empresas rurais, efetivamente de uma maneira alinhada, encadeada, que pode conduzir a um processo de produção, de implementação, não só na mitigação da emissão de gases de efeito estufa, mas também no aproveitamento disso. Mas eu acredito que o grande desafio é realmente a gente ter, e a gente está atacando, né, literalmente, mas de ter a condição de ter soluções para esses pequenos empreendimentos, né, que basicamente são de produção familiar, enfim, mas que fazem parte do cenário. E hoje, na nossa região, eles são muito importantes porque boa parte da matéria-prima que sai daqui para terceiros mercados vem dessas pequenas propriedades. Ok. Então, pessoal, eu vou dar a palavra, né, aos nossos painelistas para fazer um breve fechamento e a gente consiga terminar, então, o painel aqui no horário. Bom, uma excelente oportunidade. Eu queria só reforçar, né, uma perspectiva que eu acho que muito desse esforço que precisa ser feito nos próximos anos, e aí eu acho que a gente tem que tentar poucos anos, tem que ser rápido, é o esforço para fortalecer o ecossistema da oferta de serviços e tecnologia. Porque um dos caminhos fundamentais para que o biogás consiga crescer é que ele não seja um problema para o proprietário de uma granja, para um frigorífico, etc. Ele seja uma solução de serviços para o sistema especializado. As empresas que ofertam serviços no setor de biogás, elas precisam ser fortalecidas. Eu acho que tem que ser uma prioridade muito grande do setor, olhar para esse segmento e fortalecer. O Sebrae, a gente vê muitas empresas, essas empresas são pequenas, a maior parte delas são pequenas. Lógico que a gente tem grandes empresas aqui, principalmente que trabalham no setor sucro, no setor de saneamento, né, no setor de resíduos sólidos urbanos, etc. Mas a maior parte das empresas e a maior parte da demanda de ações pontuais de projetos estão pulverizados e precisam ser atendidas por essas micro e pequenas empresas. Eu diria que 99% do mercado está constrangido nessa escala. E é isso que a gente precisa de uma rede de laboratórios do Senai e de outras instituições para poder testar substrato, testar digestato, fazer todas essas análises junto com eles de tecnologia, etc. E o Sebrae para ajudá-los a ter coisas fundamentais de qualquer empreendimento, como planejamento para crescer. A gente vê muitas empresas com dificuldades enormes de crescer nesse setor e que precisam crescer porque a demanda está aí, né? Então eu conto muito com um evento como esse para que as pessoas comecem a dialogar de forma coordenada, olhando para esse segmento, que eu acho que é o nosso gargalo do biogás hoje e pelos próximos anos. Obrigada. Tiago. Eu gostaria de agradecer a oportunidade e parabenizar a equipe do Fórum. Em nome da Universidade, é um prazer poder estar aqui hoje falando, transformando conhecimento para o setor. Né? A gente se encontra em congressos, os professores, os pesquisadores, os cientistas, a gente fala muito de pesquisador para pesquisador, né? A nível bioquímico de processo. Então, esse é um espaço no Fórum que a gente consegue falar de pesquisador para o setor, do setor para o pesquisador. Então,
essa característica profissional que o fórum tem, mas que permita esse espaço, é muito importante no dia de hoje para que a gente possa se encontrar aqui, debater estratégias, o que você está fazendo na sua planta que está dando certo, como é que a gente pode trazer isso para a universidade. Pude encontrar vários colegas aqui que estão atuando em plantas em escala real, que precisam de apoio da universidade e que a gente acaba não se cruzando, né? Então, acho que esse momento que o fórum proporciona, esse é o segundo fórum que eu participo, então é impressionante ver o crescimento, né, do histórico do evento. Então, é mais um agradecimento mesmo pela oportunidade da universidade estar aqui hoje, e dizer que a gente está disponível, ficamos aí tentando resolver problemas de bactéria a nível de laboratório, mas a gente está sempre disponível ao setor, à universidade, está sempre de portas abertas. É um prazer para a gente poder sempre gerar conhecimento que vá ser usado, que vá resolver problema lá na ponta. Então, agradeço em nome da universidade a oportunidade. Bom, então, só aproveitar a oportunidade e dizer que a gente está à disposição. Acho que dá para criar outros movimentos de subcontratação nessa área, coisa equivalente, e a gente está à disposição. Literalmente, conte conosco. Bom, eu queria agradecer a oportunidade, falar que é uma surpresa muito grande estar aqui num fórum desse tamanho, falando com indústrias, mas eu saio daqui com uma lista de tarefas, né, sensibilizar internamente, fazer os esforços que forem necessários para tentar capacitar da forma que a cadeia precisa e assim permitir, né, que o setor se desenvolva de uma forma mais sustentável. Então, das 3 pilares que eu falei lá, o Senai, dada a dimensão que ele tem, o tamanho, é proporcional à responsabilidade que ele também tem. Então, tanto na parte educacional, tecnológica e de inovação. Então, fazer essa lista de tarefas agora em casa e ver o que dá para a gente desenvolver. Mas obrigado mesmo. Eu agradeço, então, a todos os painelistas, a todos os participantes, e eu acho que saímos aqui desse fórum, né, desse painel, com mais um desafio também, que é o educacional, né, formação de pessoas que irão trabalhar e agregar, né, no desenvolvimento do biogás no país. Então, muito obrigada a todos, pessoal.